irmãos. Bom dia a todos. Bom dia. Jesus nos abençoe. Jesus nos dê muita paz. Hoje, em especial, estamos trazendo um assunto muito bonito para conversarmos, que trata-se de confiar sempre em Deus nosso Pai. Mas, antes de nós adentrarmos ao assunto, e já naturalmente nos envolvendo na reflexão da manhã, nós, quando chegamos nessa abençoada casa de Jesus, nós recebemos uma matéria muito interessante, porque nos lembramos veemente da mensagem do Evangelho do Festim de Núpcias. Festim de Núpcias, Jesus conta para os apóstolos de que um grande rei resolvera fazer uma festa comemorando as bodas do seu filho. E para isso ele mandou matar os seus bois cevados, preparar um banquete. E quando chegou no determinado momento, a festa estava toda pronta e os convidados não apareciam. Ele mandou então o rei que seus servos saíssem pelas ruas, convidando todos aqueles que encontrassem pelas ruas para o festim, para o banquete. Afinal, o banquete estava pronto. E assim os servos foram convidando as pessoas que estavam nas ruas. Entraram muitas pessoas no banquete, mas ainda tinha ficado um lugar sobrando e faltavam convidados. Mandou o rei então que eles fossem por os caminhos e convidassem a todos que eles encontrassem para o banquete. E assim eles fizeram, convidaram todos aqueles que encontraram pelas ruas. Encheu o local das núpcias do banquete. Ao longo do banquete, ao longo das festividades, o rei resolveu sair por entre os convidados, observando um a um, e percebeu que um deles não estava com a roupa nupcial, com a roupa preparada para aquele ambiente. E ele então fala assim: mas como entrastes aqui sem ter a roupa nupcial? E o servo, ou melhor, o convidado, se emudeceu, não respondeu nada. Ele chamou então os seus administradores e mandou que o levassem dali, encaminhassem para a prisão, porque eles não estavam preparados para aquele ambiente. E nós ficamos pensando assim. Nós contamos a mensagem de uma forma muito resumida, mas nós ficamos pensando assim, né? Na maioria das vezes, nós, a começar por mim, por nós falando primeiro para nós, né? Não estamos preparados para adentrar em determinados ambientes de Jesus. Mas ainda assim, Ele nos permite estar. E estando aqui, que nós possamos aproveitar de uma forma profunda, de uma forma intensa, a oportunidade. É uma oportunidade ímpar que se faz na nossa vida nessa manhã, quando Ele nos permite nos reunir, né? Nessa mesa redonda, nesse anfiteatro extraordinário, porque o anfiteatro, além dos muros físicos, das paredes físicas, é imensamente maior, né? Muito mais irmãos desencarnados, possivelmente, aqui estejam, do que os encarnados. Então, nesse anfiteatro extraordinário, onde o professor é Jesus, e onde permite que todos nós aqui venhamos para aprender, para refletir em torno de uma mensagem grandiosa da benfeitora espiritual Meimei, do livro Cartas do Coração. E trata-se de confiar em Deus nosso Pai, do confiar sempre. E ela, quando começa a mensagem, nesse livro Cartas do Coração, na psicografia abençoada de Francisco Cândido Xavier, ela vai dizer na primeira linha assim para nós: não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Não percas a tua fé ante as sombras do mundo. Nós hoje vivemos momentos um tanto quanto atribulados. Nessa fase de transformação do planeta, de provas e expiações para a regeneração, onde os desafios surgem muitos, particularmente nas famílias,
na comunidade, na cidade, na sociedade, no país. Enfim, na pátria do Cruzeiro, né, na nossa pátria amada, no mundo inteiro. E a confiança no Pai, ela tem que estar inabalável. Nós temos que perceber, à medida que o Cristo permite que adentremos ao ambiente sagrado, nós temos que ir percebendo que existe um controle central de tudo na nossa vida. O nosso equívoco é que às vezes nós achamos que estamos decidindo algo. O nosso equívoco é que nós achamos ou pensamos que nós podemos, no meu caso, estou de pé, assentar, ou no meu caso, estou assentado, posso levantar, posso movimentar as minhas pernas, posso respirar. É uma situação que nós vivenciamos em função do nosso estágio evolutivo, somado um pouco de orgulho, de egoísmo, de vaidade, e nós achamos que somos donos dos nossos passos. Existe um controle central sob o comando de um Pai de misericórdia, um Pai de amor. É muito importante a gente fixar isso. Um Pai de amor, um Pai que nos ama, como diz o Emmanuel, nos ampara e abençoa. Mas existe esse controle. O controle é todo dele. E quando nós falamos nesse controle, nos vem à mente a situação pela qual se passava o Dr. Cressy Morrison. Dr. Cressy Morrison foi presidente da Academia de Ciências de Nova York. E ele, ao sair da academia, ele fez uma declaração muito interessante, onde ele diz assim: quando eu entrei na academia, eu era totalmente cético. Eu não acreditava em Deus. Hoje, ao sair da academia, eu tenho 7 razões para acreditar em Deus. E quando a gente pega aquelas razões, a gente desdobrando essas razões, nós vamos ver que são muito mais do que 7. E quando, naquele momento em que Eliseu F. da Mota Júnior escreveu o livro Que é Deus, em outra oportunidade também, que Divaldo solicitou a ele autorização, ao Dr. Cressy, para que inserisse nas suas conferências aquelas razões, afinal de contas, eram extraordinárias as razões dele, por que ele passara a acreditar em Deus. E autorizados que foram, inseriram no livro e nas conferências. Mas nós então coletamos uma menorzinha lá para a gente meditar um pouco. Que o Dr. Cressy vai dizer assim: uma das razões, quando nós começamos a pesquisar a origem da vida, nós percebemos que a vida vem de um protoplasma, um minúsculo protoplasma. E dizer o que é protoplasma. Vai dizer que o protoplasma é uma gotícula gelatinosa não visível ao olho nu, só ao microscópio. Mas tão minúscula, diz ele, que numa cabeça de alfinete cabem 5 milhões de protoplasma. 5 milhões de protoplasma numa cabeça de alfinete. Então diz ele assim, e a gente percebeu também que além de muitas leis que regem o universo, que coordenam os mundos, existe uma lei chamada de sissiparidade. Essa lei de sissiparidade é uma lei que permite que determinadas matérias elas se bipartam. Em contato com o raio do sol, elas se bipartem. E a outra partícula se biparte, muito mais rápido a progressão geométrica e vai se multiplicando de uma forma muito rápida. Então ele diz assim, existe a lei de sissiparidade que permite as matérias se bipartirem e existe o protoplasma. Aí ele fala assim, nós juntamos as duas coisas e percebemos que se hoje o mundo acabar, não tem mais ninguém, não tem árvores, não tem casas, não tem nada, acabou tudo. Diz ele, se ficasse um pequeno protoplasma e um minúsculo raio de sol, em contato os dois, o protoplasma se bipartiria, e numa bagatela de 10 bilhões de anos, bagatela, ele fala assim, o que é 10 bilhões de anos diante da eternidade, né? Ele fala assim, numa bagatela de 10 bilhões de anos, tudo estaria reconstruído novamente. Aí nós percebemos que é a origem da vida. Aí nós somos no livro dos Espíritos. Primeira questão do livro dos Espíritos. Das 1019 que tem lá para a gente olhar. Primeira questão.
Pergunta de Allan Kardec aos Espíritos do Senhor: que é Deus? Os Espíritos disseram para ele: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O Dr. Kress não fala que tivesse lido o Livro dos Espíritos, mas certamente o inspiraram então. Porque ele vai dizer assim: nós percebemos na ciência de que uma inteligência infinitamente além da nossa havia criado tudo, e a tudo dá vida e a tudo sustenta. Ele não falou que é Deus, mas depois ele se passou a acreditar em Deus. Então está aqui. Porque o protoplasma foram criados por uma inteligência suprema, a causa primária de tudo. Então é aquele Pai que criou tudo, e a tudo sustenta, a tudo dá vida. Mas as dificuldades estão muito grandes na minha vida. Estão. Mas tem um Pai que está no controle. No momento exato que nós precisamos das nossas tribulações para a gente crescer. Crescer na fé, crescer na confiança, na vontade, que é uma mola propulsora da nossa vida, na vontade de mudar, na vontade de caminhar. A gente vê aos poucos, por exemplo, o que acontece na fisioterapia. E depara com um doente em fase terminal. Na nossa ignorância, ele fica muito ruim. Daqui a pouco faz fisioterapia. Tá. Porque a vontade é propulsora. Deus abençoa e a multiplica. Mas nós temos que ter essa vontade interior. E exatamente em função dessa vontade, que Allan Kardec, tecendo as perguntas, porque Allan Kardec ele foi tecendo as perguntas do Livro dos Espíritos. Né? Aliás, amanhã estaremos iniciando o mês de abril, né? Onde se comemora, dia 18, o lançamento do Livro dos Espíritos, né? No ano de 1857. Então, vale a pena a gente já ir abrindo o horizonte para deixar que entre, né, a lembrança, essa lembrança luminosa, né, do lançamento do Livro dos Espíritos. Mas, exatamente, Allan Kardec foi tecendo as perguntas como que tece uma rede com fios de luz. Ele foi tecendo à medida que os Espíritos respondiam, ele montava outra pergunta. Sobre uma resposta, ele montava outra pergunta. E assim ele fez. Então, quando chegou na questão 614, ele perguntou aos Espíritos do Senhor assim: o que é a lei divina ou a lei natural? Afinal, com minha conta, tá aí? A gente mistura assim, né? Então, afinal, o que é a lei divina ou lei natural? Os Espíritos responderam para ele assim: lei divina ou lei natural é a lei de Deus. É a lei que diz para o homem o que ele deve fazer e o que ele deve deixar de fazer. E ele só é infeliz porque dela ele se afasta. Diz o que ele deve fazer, o que ele deve deixar de fazer. E ele só é infeliz porque dela ele se afasta. Então a gente precisa perceber assim: bom, às vezes a dor bate me convidando a voltar para a lei. A dor vem, me faz um alerta, eu medito, eu reflito, eu percebo: eu errei aqui, a ruptura na lei está ali, está aqui. Bom, deixa eu consertar. E aí eu começo a reparar. Eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo, eu venho ao centro espírita, reflito junto com uma assembleia dessa, recebo um passe, a palavra de um amigo, um abraço amigo, ou seja, há essa convivência nessa psicosfera especial do Pai. E eu me fortaleço e me refaço. Mas aí eu tenho que continuar atento da lei. Porque eu saio da lei, a dor vem e me convida novamente a voltar para a lei. É assim. Né? É algo extraordinário que o Pai montou, e não é castigo, não é punição, mas é um convite a seguir a sua lei. Muito lindo, né? Extraordinário. É uma misericórdia do Pai, né, que nos concede a oportunidade, pelo nosso livre-arbítrio, pela nossa vontade, a gente caminhar. É muito interessante. Se nós pegarmos o livro Caminho, Verdade e Vida, é um livro escrito pelo Emmanuel na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ele integra a coleção chamada Fonte Viva. A coleção Fonte Viva se compõe do livro Fonte Viva, né, do Caminho, Verdade e Vida, do Vinha de Luz e do Pão Nosso. Mas tem vários outros livros do mesmo estilo, tais como Palavra do Vida Eterno, o Livro da Esperança, o livro Ceifa de Luz, o livro Segue-me,
onde o Emmanuel pega cada capítulo e explica um versículo. Em cada capítulo do livro, o Emmanuel explica um versículo do Evangelho de Jesus. E a nossa dificuldade, nós vimos na prece inicial aqui, é entender Jesus e vivenciar o ensinamento de Jesus. A dificuldade pelas quais nós passamos é que nós distanciamos distanciamos demais da fraternidade, da solidariedade, né? Do compartilhar, da lei de cooperação. Então as dores vão batendo, vão chegando, nos apertando, como que nos convidando a voltar para a lei. É o que nós vimos há pouco, né? Mas no capítulo 180 do livro Caminho, Verdade e Vida, é fácil de guardar, porque é o último capítulo. Cada livro tem 180 capítulos. Então é o último capítulo do Caminho, Verdade e Vida. O Emmanuel falou assim: a nossa dificuldade, diz ele, até notamos para não correr o risco de errar, nossa necessidade. A nossa necessidade básica é de luz própria, esclarecimento íntimo e autoeducação. Luz própria, esclarecimento íntimo, autoeducação. O que é educação? Segundo Allan Kardec define para nós, a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Conjunto de hábitos adquiridos. Ah, mas eu sou assim mesmo. Pois é assim mesmo, mas a gente tem que mudar. Eu sou intolerante mesmo, quando eu vejo já falei, né? Então, assim, não levo desaforo para cá. Comigo é assim, né? Na lata. Pois é, mas é exatamente aí, conjunto de hábitos adquiridos, né? Ele não está falando da intelectualidade, da faculdade, da escola, não. Conjunto de hábitos adquiridos, que começam lá dentro da nossa casa, com aquele filho difícil, com o pai difícil, com a mãe difícil, o irmão difícil. Eu conheço irmãos que têm 18 anos que não conversam com o irmão. Eu conheço irmãos que estão brigando pelo menos aos 5 anos por causa de meio metro de terra, né? Dividir as terras. Vai processo do juiz para lá, vai processo para cá, vai advogado para lá. Não chega nem no serve para cá, nem no serve para lá. Conjunto de hábitos adquiridos. Então, alguém tem que ceder, a gente tem que ir voltando, né? Como fala Joana de Anjos, assim, né? Tão bonito quando ela diz assim: entregue-se na mão do celeste oleiro. Lembrando que a gente tem que ter um controle central, não somos nós que decidimos a vida. Entregue-se na mão do celeste oleiro como argila submissa. Deixe aquele molde, argila de acordo com as necessidades. Deixe que ele controle, que ele conduza, porque assim nós vamos aumentando a confiança e sublimando a nossa fé. Avançando um pouco mais, a benfeitora espiritual Meimei, ela coloca, vamos ler um trecho maior, para que nós nos enquadremos no tempo. Quando ela diz assim: ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem de Deus, melhor do céu, permanecerá. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. Ela começou dizendo nesse parágrafo: ainda que os pés estejam sangrando, segue para a frente. Então não tem nada de desanimar, não tem nada de ficar pensando, agora não dá mais. Não. Nós temos que lembrar de duas situações muito especiais. Paulo Apóstolo, há 2000 anos atrás, dizia, ou melhor, diz na sua carta, quando ele fala assim: levanta os pés cansados e os joelhos, levante as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e segue a paz. Segue a paz. Porque a gente conseguir a paz é mais fácil, segui-la é mais difícil. Conseguir a paz, nós estamos ali todos mergulhados no oceano de paz. Estamos absorvendo. Basta que a gente se conecte das nossas despreocupações afora, das nossas mágoas, dos ressentimentos, a gente vai absorvendo a paz. Vamos absorver, sai daqui com o coração cheio de paz. Mas se a gente não tiver cuidado, quando sair ali fora, alguém passa correndo na calçada, derruba a gente, e a gente perde a paz.
seguir a paz é fundamental. Nós saímos com o coração cheio de paz. De repente chegamos em casa, o filho difícil, a mulher difícil, o pai difícil, e a gente perde a paz. Então, seguir. Paulo diz: levanta as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados e siga a paz. Amealhar a paz e seguir a paz é fundamental. Nos lembramos também de uma outra citação de William Shakespeare, quando ele dizia assim, né, quando você achar que não pode mais, você pode tudo. Quando você achar que não dá mais, você consegue tudo. E ele ainda diz mais: plante o seu jardim e enfeite a sua alma. Não espere que outros lhe mandem flores. Então sou eu mesmo que tenho que fazer? Sou eu mesmo que tenho que fazer. Nossa, mas eu estudar para aquele concurso, eu para o vestibular, para fazer o dever de casa. Fazer comida de novo, levar a criança para a escola de novo, arrumar essa cozinha de novo, enfrentar aquele chefe difícil, ou aquele companheiro de trabalho difícil de novo, é você mesmo. Sou eu mesmo. Porque cada um de nós tem os seus desafios existenciais. Por isso nós somos tão diferentes, até fisicamente, porque os desafios são diferentes. Cada um de nós trazemos nosso compromisso de N outras encarnações. O somatório de compromissos e os desafios são diferentes, exatamente por isso. Mas a minha lei já fala mais: crê e trabalha. Então, crê e trabalha. É preciso acreditar e trabalhar. Só um dos dois não serve. E como ocorreu com aquele senhor que estava na beirada de um lago, diz a mensagem espírita do Momento Espírita do Paraná, aquele senhor estava do lado de um lago, andando de um lado e para o outro, pensando como ia atravessar o lago. E chega ali um canoeiro simples perto dele e fala assim: senhor, está pensando em atravessar o lago? Exatamente, eu estou pensando como que eu ia fazer. Se o senhor quiser, eu levo. Ah, perfeitamente. Entrou na canoinha, para atravessar o lago. Mas aquele senhor observou, quando ele entrou, que a canoinha tinha 2 remos. Um estava escrito acreditar. O outro remo estava escrito agir. Então ele perguntou ao canoeiro: mas por que está escrito acreditar e agir nos 2 remos? Ele falou assim: vou mostrar para o senhor. Pegou um remo e rodou, remou com o remo que estava escrito acreditar. Olha só o que acontece. A canoinha começou a rodopiar na água, na direção. Aí ele falou: agora o senhor quer ver? Vou pegar o outro remo. Pegou o outro remo, começou a remar, a canoinha começou a rodopiar na outra direção. Falou: o senhor está vendo? Agora eu vou lhe mostrar o que acontece com os 2 remos. Pegou os 2 remos, começou a remar, num minuto ele estava se apontando do outro lado do lago. O senhor está vendo? Disse ele. O que acontece com a gente quando a gente acredita e age? Eu tenho que remar com os 2 remos. Acreditar e agir. Eu posso, eu sou capaz, eu tenho um Pai de misericórdia, eu tenho um Pai que me ampara e abençoa, e eu vou conseguir. Então a gente tem que somar a mola propulsora do nosso coração, que o Pai colocou dentro de cada um de nós. Afinal, nós somos um mundo em si mesmo. Nós somos um mundo, nós temos recursos extraordinários, e sob o amparo do Pai, mundos esses criados pelo Pai, mundos esse único, porque nós somos únicos, não tem ninguém igual a gente, não é fisicamente não, espírito, alma, não tem. O Dr. Cresce botou lá no Dr. Cresce. O Dr. Cresce faz uma citação científica muito interessante. Ele fala assim: esse arquiteto maravilhoso é Deus. Ele fala assim: porque a ciência, a Academia de Ciências de Nova York, nós constatamos que não existe um ramículo em nenhuma árvore, quantas árvores, né? Não existe nenhum ramículo numa árvore igual a outra. Não existe um ramículo numa árvore igual a outra, uma folha igual a outra. Ele fala assim: é um arquiteto extraordinário. Se a gente chegar por sobre as árvores e olhar, nós não vamos ver uma árvore com a mesma tonalidade verde da outra. Então ele nos criou únicos. Nós somos únicos. E ele não ia criar únicos para deixar o legado. Ele cuida de cada um o tempo todo.
A gente tem que perceber e ter essa certeza. Mas essa certeza agindo. Porque a Mimi vai dizer logo à frente, quando ela diz assim: esforça-te no bem e espera com paciência. Não há centro espírita que não tenha trabalho para fazer, para quem quer. Alguém arrumou essa linda mesa aqui. Alguém espalhou isso, alguém organizou, alguém limpou o chão, pintou. Só olhar assim, tem serviço para todo lado. Alguém limpou o banheiro para a gente utilizar. Alguém cuida da cozinha, alguém cuida da biblioteca. Então, o trabalho no bem. O trabalho no bem é ajudar as famílias que necessitam, estar juntos, visita aqueles que necessitam, o hospital tem tanto, um leque de atividades que Jesus deixa para você, escolhe o que você quer. Até isso. Até isso. Mas o trabalho aqui também, em qualquer ambiente, em qualquer segmento que seja, o trabalho no bem. Tudo, quando fala do homem de bem, Allan Kardec fala do homem de bem no Evangelho segundo o Espiritismo, vai dizer assim, tudo que é bem de acordo com a lei de Deus, é de acordo com a lei divina. Amém. Esforça-te no bem, espera com paciência. Essa questão de esperar com paciência. Você está trabalhando, estou fazendo um esforço, estou com uma luta danada. Tenha paciência e a certeza, aí que vem a confiança de que tem um Pai de misericórdia, que no momento exato você atende. Porque nós oramos ao nosso Pai, pedimos a Ele, esquecemos de agradecer, de louvar, pedimos e a gente acha que tem que receber agora, tem que ser agora. O que eu pedi e a hora que eu quero. E não é assim, o controle é dele. Ele vai dar para nós o que nós precisamos para a evolução. Pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser o que eu pedi, pode ser o mais próximo àquilo que eu pedi, mas Ele vai nos atender, não tenhamos dúvida. E mais temos que esperar com paciência. Eu lá no Evangelho de João, no capítulo 5, Maria de João, nós já vimos falar no tanque, na região, num local chamado Betesda, lá em Jerusalém. Diz a história de Jerusalém, que tem o templo de Jerusalém, muito famoso, E ao norte desse templo tem lá um tanque chamado Betesda, um tanque de água, uma piscina lá. Esse tanque, relata o evangelista, que ele tem vários alpendres, sacadas em torno. E diz que na época da festa de Jerusalém, estavam lá aqueles alpendres cheios de irmãos doentes, cegos, surdos, mudos, coxos, paralíticos. Todos lá, naqueles alpendres, naquela ansiedade. Por outro lado, da paciência. Vamos ver por que a paciência. E aí eles estavam ali. Jesus entra com os apóstolos, depara-se com um paralítico, ali deitado. Havia uma tradição, diz o evangelista, que Jesus pergunta para ele assim: que fazes aí? Está fazendo? E ele vai dizer assim: Senhor, eu estou aguardando, esperando, porque periodicamente, a tradição já dizia naquela região, que descia um anjo dos céus e agitava aquela água do tanque de Betesda. E a tradição dizia, que a linguagem do evangelho é anjo, Nós sabemos que são espíritos superiores, mas anjo descia, agitava a água. E o primeiro doente que pulasse daquela água, depois de agitar, ele era curado. Então, ele falou para Jesus assim: Senhor, eu estou aqui esperando, porque quando a água é agitada, eu até arrumar um homem que me jogue lá dentro, outro já pulou. E eu não consigo. Aí Jesus virou para ele e falou assim: levanta, toma tua cama e anda. E ele levantou-se, tomou a cama e saiu andando. O evangelista diz assim, que aquele senhor era paralítico há 38 anos. 38 anos. Não diz quanto tempo ele estava ali. Mas não importa. O que importa é que há 38 anos ele era paralítico e naturalmente já havia adquirido o mérito pelo exercício da paciência, da boa vontade, da coragem e da oração, já havia adquirido o mérito para ser curado por Jesus.
E a cura vem, não tenhamos dúvida. Curava e cura o Divino Mestre. Mas tem que ter a vontade, trabalhar, acreditar, estudar. E é por isso que a Bebê mais à frente vai falar assim: aprende e adianta-te. Nós vamos chegar lá, né? Então, o conjunto somatório, somado à nossa vontade, à nossa coragem, ao nosso otimismo, à nossa força, o Pai vem e multiplica e tudo acontece. Sigamos mais um pouco. Quando diz assim: tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. Tudo passa e tudo se renova na terra. Existe um detalhe muito importante, e quando eu falo isso, né, nós que estamos aqui temos essa responsabilidade de falar. Tudo que a gente fala, um ponto, uma vírgula, um olhar, a gente faz para a gente, é para nós. É para nós. Como tudo no universo irradia, ele irradia e retorna. Irradia e retorna. Por isso é um estudo conjunto. Mas a gente fala. E é muito importante esse detalhe, eu penso, que tudo passa, tudo se renova na terra. Vem do céu, permanecerá. Porque, gente, essa questão de vir do céu, nós citamos a lei, questão 614 do Livro dos Espíritos. A lei já veio, ela já mostrou para nós o que nós temos que aprimorar dentro de nós. Porque o que acontece conosco é aquilo que eu tenho aqui dentro. Eu não tenho que trabalhar de fora para dentro, eu tenho que trabalhar de dentro para fora. E a gente tem dificuldade em perceber isso. Porque sempre o outro, mas é um problema, aquele filho é um problema, o meu irmão é um problema. Né? Difícil para eu ouvir meu filho, difícil para eu ouvir meu pai. É difícil mesmo. Mas a gente pode ter a certeza de que o mais difícil é eu me ouvir. É eu me ouvir. Vou aproveitar um parênteses aqui, se a gente consegue encaixar, porque é algo extraordinário. O Divaldo conta uma palestra dele, que certa oportunidade, Deus nosso Pai, estava muito cansado. Deus cansado, né? Mas é só para a gente vai ilustrar, né? Estava muito cansado, reuniu o staff dele, os assessores dele lá, os espíritos angelicais, e falou assim: eu preciso tirar umas férias. Vou tirar umas férias porque está muito difícil, né? Vamos falar assim, aqueles meninos estão muito difíceis, né? Tirar as férias. Aí falou assim, né? Falou assim: eu estou pensando em ir para o Alasca. O que vocês acham? Lugar assim, ninguém me incomoda, viu? Eu quero ficar sossegado. Aí o anjo virou, levantou e falou: não vai para lá não. Para lá não, porque as geleiras estão derretendo. Falar que as geleiras estão derretendo e daqui a pouco os homens vão começar a frequentar lá para poder ver como é que vai fazer, como é que vai resolver, vai incomodar o senhor. Faz. Pensando bem, então não vou não. Mas então eu estou pensando em ir para a Lua, lá para me isolar. Isso não vai não, porque lá está aí americano, russo, está todo mundo lá brigando, lá está indo para lá, não vai incomodar o senhor, não vai. Aí o assessor dele, bem simplesinho, reunido, levantou a mão assim, um tanto constrangido, e ele olhou e falou assim: o que foi? Ele falou: eu já sei para onde o senhor deve ir. Para onde? O senhor vai para o coração dos homens, porque lá ninguém vai, nem mesmo o dono do coração, não vai lhe incomodar. É interessante a colocação, pode ser muito simples. Mas o que mais o Pai quer é que a gente venha para dentro incomodar. Esse é o desejo dele. Porque o primeiro templo de Deus é o coração dos homens. O que mais ele quer é que a gente olhe para dentro da gente. Porque antes de a gente olhar para os outros, a gente tem que olhar para a gente. O que a gente vê no outro, o que a gente tem aqui dentro. Então a gente tem que estar atento a essas situações. Porque o outro, mas e eu? Como é que eu estou? Como é que eu estou aí? Né? Como é que está a minha vontade? E foi exatamente por isso que o Bartolomeu mudou. Porque o Bartolomeu, um dia, procurando Jesus na casa do Simão, ele começou a falar com Jesus. O Espírito Humberto de Campos relata no livro Boa Nova, capítulo 8, quando o Bartolomeu fala para Jesus assim: Senhor,
eu estou inquieto, ele estava tribuladíssimo. E aí ele fala assim para Jesus: para onde eu olho, Senhor? É a vitória do crime, da maldade, da intolerância, da impaciência. O que eu faço, Senhor? E Jesus fala: Bartolomeu, eu vim trazer a boa nova. A boa nova é motivo de alegria, não é motivo de tristeza. E eu não teria vindo trazer a boa nova se eu não tivesse a certeza dela florescer no coração dos homens. E Bartolomeu vai dizer para Jesus: Senhor, o Evangelho exige muito da gente. E Jesus vai dizer para ele assim: não, Bartolomeu, o Evangelho não exige, o Evangelho transforma. O Evangelho transforma. A doutrina espírita é o Evangelho redivivo de Jesus. Às vezes eu venho ao centro hoje, sou terrivelmente impaciente. Sou aquele que ainda pensa que o mais forte é o que tem os braços mais fortes, é o que ganha toda a briga, é o que luta, é o que grita mais alto. Eu venho ao centro hoje. Um dia, 2 dias, 1 mês, 2 meses, 1 ano. Não vejo que eu estou mudando nada. Mas à medida em que vai passando 1 ano, 2 anos, algum tempo a mais, eu começo a perceber que eu já não estou mais tão violento mais. Que eu já não estou gritando mais dentro de casa. Que eu já não estou mais o autoritário que manda. Porque a cada dia a gente vai mudando, sem a gente perceber. É muito tênue a mudança. É como que poderíamos comparar o arco-íris, onde você não sabe onde termina uma cor, onde começa a outra. E esse somatório, ele vai aos pouquinhos, sem a gente perceber, com a suavidade, como aquela chuvinha fina que vai molhando a terra da plantação. E quando passa algum tempo, tudo vai somando, eu falo: mas não é que eu já estou conseguindo ser mais paciente? Não é que eu já estou conseguindo dar um abraço? Não é que eu já estou conseguindo desejar bem ao outro, ou pelo menos não desejar mal? Não é que eu já estou conseguindo orar pelos outros? Eu percebo que eu vou mudando. É assim, a doutrina espírita é o Evangelho transforma, por isso que o Cristo diz. E o Bartolomeu, naquela conversa com Jesus, ele saiu dali tarde, preocupado, ele morava longe, e ele foi para dar uma luta. Quando chegou em casa, Humberto de Campos diz assim, que ele abriu a porta rangiu. Isso é aquelas portas antigas, né? Rangiu a porta. Os irmãos dele se levantaram, o pai também nervoso, não pode entrar em casa, porque filho não pode chegar em casa essa hora. Naquela época. O que Bartolomeu fez? Abaixou a cabeça e pensou assim: eles não conhecem Jesus. Eu conheço. Mudou, Bartolomeu. Mudou. Humberto de Campos fala assim, que ele foi dormir muito tarde, levantou muito cedo, porque é pescador, ele dormiu pouquíssimo. Mas quando ele se levantou para pescar, ele ouviu o mugido do gado. Estava diferente o mugido do gado naquela manhã. Aí ele ouviu o cantar dos passarinhos, estava diferente o cantar dos pássaros naquela manhã. E ele foi chegando na praia, ouviu o cantar dos pescadores que estavam arrumando as redes, descendo as redes. E ele falou: eles estão cantando diferente. Porque ele conhecia Jesus. Mudou. É aos poucos. O Evangelho vai transformando o coração. E um momento vai chegar, não tenhamos dúvida, em que o Evangelho vai se transformar os corações dos homens. Imagine, nós todos aqui, irradiando amor, a espiritualidade multiplicando isso, o Pai direcionando as suas luzes e essas energias espargindo no mundo inteiro. Especialmente na Pátria Amada. Imagine, nada resiste à irradiação do amor. Nada resiste à irradiação da luz. Penetre na sombra do coração, mas com a luz na mão. Não há sombra que resista, porque a sombra é transitória, a luz é real. A sombra é transitória. Ela existe enquanto não existe luz. A luz, ela existe sempre. Então, isso está ligado à vontade. Olha o que a benfeitora diz para nós, em seguida. De todos os infelizes, os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos são os mais desditosos. De todos os infelizes, os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos são os mais desditosos. Porque o maior infortúnio
é perder, é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Não podemos. Essa fé, ela tem que ir aos poucos se firmando mais no nosso coração. Falar, mas está muito difícil agora não tem jeito. Claro que tem. Claro que tem. Tem um pai que está no controle de tudo. É como Shakespeare falou. Acha que não dá mais, tudo é possível. É preciso ter a coragem. A esperança, ela é fundamental. Né? É fundamental. E a gente aproveita para lembrar uma passagem muito linda, que vai falar da fé, dessa fortaleza da fé. Porque a Amélia Rodrigues, ela vai dizer, no livro Luz do Mundo, ela relata uma passagem, e a gente vai, logicamente, trazer uma síntese minúscula, né? É preciso a gente olhar depois lá, no livro Luz do Mundo, o título é E Ele Dormia. Ela vai relatar exatamente naquela situação onde Jesus, no final da tarde, depois de atender aos doentes, aos leprosos, enfim, né, os coxos paralíticos, dia exaustivo, no final da tarde Jesus pergunta para o Simão, Simão, os barcos estão prontos, Simão? E o Simão vai dizer para ele, sim, Senhor, os barcos estão prontos. Porque os barcos ficavam sempre prontos. Porque Jesus começava a atender as pessoas na praia e as pessoas iam se aproximando de Jesus, e Jesus às vezes tinha que entrar num barco e falar do barco, porque não tinha lugar para ele ficar em pé na praia. Assim tinha acontecido naquele dia. Os barcos estavam prontos. E Jesus vira para ele e fala, olha, então vamos velejar, porque nós vamos chegar antes da aurora, no outro dia, né, no final de tarde, precisamos chegar antes da aurora em Decápolis. Vamos velejar. O Simão vira para ele e falou, Senhor, nessa região existe um fenômeno entre meio-dia e meia-noite, que costuma o céu estar límpido e de repente as nuvens borrascosas cobrem o céu, vem trovões, vem raios, vem chuva, tempestades, o mar vira mar revolto e leva o viajante incauto ao naufrágio. Então não é conveniente, Senhor, viajar nesse horário. E Jesus vai dizer para ele assim, não temamos as coisas que emanam do nosso Pai. Vamos velejar, nós precisamos. E entrar no barco. E foram. A Amélia Rodrigues vai dizer assim, que só se ouvia o barulho dos remos e aquela água espelho. O mar espelho. Remando. O barco, era um barco simples, naquela época, né? Tranquilos, tarde bonita, né? E aí, o Judas, no barco de Jesus estava o João, o André, o Simão e o Judas. Vai dizer que Jesus pega uma almofada, um travesseiro, e vai para a popa do barco para descansar e dorme. Diz que o Judas fala assim, não deixa ele dormir, levantem ele, que ele vai trouxe aqui para nos matar. Vai vir uma tempestade aí, nós vamos morrer todo mundo. O André virava para ele e falou assim, não temamos, Jesus está aqui. E assim, o que é a certeza, a coragem de enfrentar com Jesus? Só a gente não enfrenta às vezes, mas com ele a gente consegue. O Judas, daí a pouco, passou um tempinho, o Judas insistiu. Acorda ele, não deixa dormir. E lá tem várias vezes assim, nós estamos resumindo, não deixa ele dormir. O João virava para ele e falava assim, não temamos, Jesus está conosco. Espera, ora André, ora o João, ora André, ora o João, firmando a fé. Até o momento que realmente ocorreu o que o Judas falou, nuvens borrascosas cobriram os céus, começaram a vir trovões, ventos, raios, o mar começou a crescer, começou a entrar água no barco, e o Judas falou, não, para mim, acordem. Acordaram Jesus, e Jesus levanta-se, estende as mãos para o mar. Você lembra? No Evangelho está escrito assim, Jesus acalma a tempestade, é o título, né? Jesus acalma as mãos, estende as mãos para o mar, para os ventos trovões, fala, acalmai-vos, emudecei-vos. Tem algumas traduções que falam assim, calai-vos. No mesmo momento, a Amélia Rodrigues vai mostrar, vai dizer que as ondas enormes foram diminuindo, até quebrar lá na praia. Os trovões foram amainando, os raios, o vento, tudo se acalmou novamente.
a benfeitora espiritual vai dizer para a gente assim: quantas vezes a sua mente está como uma tempestade, um trovão, raios para todo lado, ventania, o coração atribulado como as ondas do mar, e não chamais Jesus para acalmar. Não chamais Jesus para acalmar essa tempestade. É a fé. Eu confiar sempre. É ter a certeza de que é possível superar qualquer obstáculo com Jesus. Ela vai dizer, precisamos concluir, quando ela diz assim: eleva, pois, o teu olhar e caminha. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Luta e serve. A gente percebe que em nenhum momento ela fala assim: coisas matos, deixa para lá. Luta e serve. Porque a vontade, a mola propulsora está dentro de cada um de nós. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Aprende e adianta-te. Nós estamos estudando. Nós estamos trabalhando. Lá no livro dos Espíritos vai dizer assim, os Espíritos dizem assim: trabalha tudo aquilo que é útil. Então nós estamos fazendo algo útil para a nossa evolução. Nós estamos estudando e estamos trabalhando. Estamos adiantando. E essa questão de estudar, de adiantar, a gente vê que os centros têm sempre na entrada, uma biblioteca, né? O menor que seja uma biblioteca. Às vezes tem livraria, tem tantas coisas, são mensagens, são jornais, são nos possibilitando entender e adiantar. Entender a mensagem de Jesus, para que a gente entendendo possamos vivenciar. Aprende e adianta-te. E mais à frente ela diz assim: brilha a alvorada além da noite. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal. É possível que a tempestade te amarfanhe o coração, te atormente o ideal, ameaçando-te, aguilhoando-te com aflição ou ameaçando-te até com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Daqui a pouco vai ser diferente. Amanhã vai ser diferente. Amanhã vai ser melhor. Daqui a pouquinho vai ter passado. Como tudo passa. Daqui a pouquinho muda. A Joana de Anjos, ela faz uma colocação extraordinária. Porque ela fala assim: conquanto 1 minuto para meia-noite seja noite plena, meia-noite e 1 já é a aurora de um novo dia. Questão de 1 minuto. Noite, dia. A aurora vai chegando, começa a clarear. Ontem já era, já passou. É importante a gente perceber, né? Eu já estou muito bem. Eu já estou mudando. Já não sou mais o mesmo quando cheguei, mesmo porque até as células físicas mudam constantemente. Porque nós estamos numa caminhada evolutiva. À medida que nós exercemos a nossa vontade, a nossa coragem, a gente avança menos ou avança mais ou avança menos. É preciso ter essa certeza de que amanhã será outro dia, daqui a pouco já mudou, as coisas já estão melhores, a dor já melhorou. É preciso agora eu mudar de dentro para fora para que eu manter, né? É preciso que eu mude o meu quadro mental para que eu mantenha. É preciso que eu mude, né, os meus propósitos, meus desafios, né? É preciso que eu mude a minha rota, né? Busque a questão 614 do livro dos Espíritos, nós dissemos, a lei divina, para que eu mantenha. Por isso que os apóstolos sempre falavam, né? O Paulo falou: levanta as mãos cansadas, joelhos desconjuntados, siga a paz. Pedro já dizia assim: busque a paz e siga. Acho até que no nosso último encontro aqui nós falamos sobre a paz, não me engano, né? Busque a paz e siga, porque esse seguir daqui a pouco já está diferente, dependendo da minha maneira de seguir. E nessa questão de seguir, do exercício da vontade, da coragem, da disposição, a gente, concluindo o nosso trabalho, né, a gente precisa lembrar lá daquele relato do evangelista. No caso nós pegamos aqui Lucas, no capítulo 18.
parece que Marcos também relata, Mateus também, a cura do cego de Jericó, né? Por Jesus, a cura do cego Bartimeu. Porque o cego Bartimeu, Jesus estava passando em Jericó, tinha um cego esmolando ali na calçada, e ele então ouviu aquele burburinho e falou para as pessoas, perguntou o que está acontecendo. Falaram, é Jesus de Nazaré que está passando por seus discípulos, né? E a multidão, e ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. E as pessoas mandavam que ele se calasse, ele gritava mais alto ainda. Jesus parou, perguntou o que estava acontecendo e falaram para ele, é um cego que está gritando pelo Senhor. Jesus mandou que trouxessem o cego até ele. Quando o cego chegou na frente de Jesus, o que Jesus faz? Pergunta para ele, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? A gente analisando no nosso humilde degrau de evolução, né, a gente ficaria perguntando assim, mas um cego chegou na frente de Jesus. E Jesus perguntar para ele o que quer que eu faça, né? Pois é. E nós, estudando o livro, tem um livro chamado Luz Imperecível, que tem um grupo que estuda há 56 anos no Centro Emmanuel, no bairro Carlos Prates, em Belo Horizonte, que eles estudam versículo por versículo do Evangelho de Jesus, chamado estudo do EMED, que é o estudo minucioso do Evangelho de Jesus. Carinhosamente eles chamam miudinho. Eu estudo versículo por versículo. Então, o que acontece? Nesse livro, um somatório de estudos deles ao longo do tempo, eles já juntaram depois e editaram o livro Luz Imperecível. Então lá não estão todos os estudos, mas estão boa parte dos estudos. Então, lá no livro eles estavam analisando esse versículo. O que Jesus perguntou ao céu, o que queres que eu te faça? E a conclusão foi unânime quando eles disseram assim, né? Jesus perguntou ao céu, o que queres que eu te faça? Para acionar dentro dele a fé, a vontade e a fé. Tanto é verdade isso, que em seguida o que Jesus falou para ele? Quando Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Ele fala assim, Senhor, que eu tenha vista. Jesus fala para ele, seja feito conforme a tua fé. Muito interessante. Jesus não falou com ele, vai que eu te curo, vai, não. Jesus falou, seja feito conforme a tua fé. Então Jesus multiplicou, Jesus ampliou a fé dele para que ele pudesse então ser curado. À medida que ele demonstrou a fé, a coragem, a boa vontade, Jesus então permitiu que ele se curasse. Mas de uma forma muito bonita, o evangelista colocou a última linha, quando colocou assim, e ele viu, olha só, e ele viu e seguiu Jesus pelo caminho. E ele viu e seguiu Jesus pelo caminho. Já tinha acionado a fé dentro dele, a coragem, a boa vontade. Agora faltava, uma vez já vendo, ele tinha que seguir pelo caminho. E ele seguiu Jesus pelo caminho. Nós recebemos um grande convite agora nessa manhã, o convite de Jesus. Tanto é que quando nós chegamos aqui, nós começamos falando do festim de núpcias, em que mesmo sem ter o traje às vezes nupcial, o Pai permite que aqui estejamos. Agora nos compete, depois dessa reflexão, né? Depois de receber essa água da vida para o nosso coração, seguir Jesus pelo caminho. E essa doce paz se instale, se fixe no nosso coração, que nós possamos prosseguir sempre com Ele. Muita paz a todos, muito obrigado e bom dia.